Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. É muito ruim quando a gente percebe que a vida que nós estamos vivendo não está favorecendo a nossa realização. É muito ruim quando você percebe que você não está cultivando o que realmente pode te tornar uma pessoa melhor. Às vezes a gente fica lá, passa 2, 3 meses cultivando ódios, cultivando ressentimentos, quando na verdade nós deveríamos estar preparando o terreno para que o perdão aconteça. Às vezes nós ficamos lá perdendo um tempo precioso da nossa vida, com fofocas, com realidades que não vão nos agregar em absolutamente nada, quando nós deveríamos estar buscando alguma coisa que seja favorável a nós. Que a vida pode até ser difícil, minha gente, mas se a gente tem a sensação de que está no caminho certo, o que está sendo difícil, o que está sendo penoso hoje, é interpretado de outro jeito. Se a gente sabe que está sendo difícil porque vai ser bom depois, o sacrifício vale. É isso que eu desejo. Eu desejo do fundo do meu coração. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou ao dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É interessante a gente identificar que o tempo todo nós estamos fazendo a experiência da semeadura. Hoje você semeou uma série de coisas em você. E você também foi semeado por outros. A palavra que você escuta, a imagem que você viu, tudo isso encontra repouso em nós. Essa palavra foi boa? Cultiva isso. Permita que essa palavra demore em você. Retome. Nossa, eu achei aquilo tão bonito que eu vou ler de novo. É assim, né? Eu faço isso muito com os livros que eu estou lendo. Tem coisas que me emocionam, que me comovem, e tem outras coisas que me incomodam. Então eu vou lá, risco no livro, leio novamente, anoto em outros lugares para aquilo ir fazendo parte do meu dia. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. É tão interessante quando você dá o cultivo certo da palavra. Eu não estou falando só da palavra de Deus, não, viu? Eu estou falando da palavra que Deus pode me falar através do Diego, por exemplo. Deus me visita através das pessoas. De repente uma pessoa me fala uma coisa, aquilo tem tanta ressonância na minha vida que eu resolvi escrever. Eu resolvi guardar. E aquela palavra produziu um aprendizado que modificou a minha vida. Então de repente alguém me escreveu alguma coisa lá no Twitter, uma frasezinha que me diz, aquela frase me toca, eu tomo posse daquilo e vou nutrindo, vou jogando adubo naquela palavra e ela vai florescendo dentro de mim um novo jeito de ser. É assim que a gente é transformado. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita
por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que para cada palavra há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. As palavras, as ideias, elas têm o poder de entrar dentro do nosso coração e, se cultivadas, elas provocam frutos em nós. Mas às vezes a gente nem liga. É como Jesus está dizendo, às vezes, quando eu não me ocupo daquilo que me incomodou, uma palavra caiu em mim, nossa, como isso me incomodou, mas logo em seguida eu não fiz questão de cultivar, é como se eu permitisse que essa palavra ficasse no meio dos espinhos, ou numa terra rasa. Tantas vezes Deus nos grita através de uma pregação. A nossa obrigação é escrever aquilo que Deus gritou para nós naquele momento da pregação. E ao longo dos dias, a gente voltar àquilo que Deus nos incomodou. Isso é você jogar a semente numa terra boa, que é onde tem cuidado, é onde tem o cultivo. A palavra que nos faz bem precisa ser cultivada. É igual ouvir uma música. Tem gente que ouve 300 vezes a mesma música. Por quê? Porque aquela música fez bem. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nessa mística do mundo de hoje, nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. A gente precisa levar muito a sério o que nos incomoda, porque Deus nos fala através do que nos incomoda. Se existe uma situação que está te incomodando, preste atenção nela. Não no sentido de ficar se incomodando e reclamando. Não. Preste atenção no que está incomodando, jogue essa palavra no terreno fértil da reflexão e permita que essa reflexão lhe ajude a tomar um novo posicionamento. É assim que a gente muda a vida, gente. Quando a gente dá o terreno favorável para o crescimento daquilo que Deus fala em nós. Agora, às vezes, Deus nos fala coisas preciosas e a gente escuta de qualquer jeito. Deus nos fala através dos acontecimentos. Existem coisas que parecem num primeiro momento ser só ruim. Para, calma. Espera o acontecimento cair no seu coração. Permita que este acontecimento tenha o poder de ser pedagógico em você. Permita que este acontecimento entranhe no mais profundo do seu ser e gere uma nova atitude. Olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser.
Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. E aí a gente assusta aquele que nos escuta, a gente machuca aquele que nos escutou. Que todos nós temos o nosso lixo afetivo. Eu tenho o meu lixo, você tem o seu lixo. Agora, se eu abro a tampa desse lixo, minha amiga, eu provoco um estrago muito grande onde eu estou. O que é o nosso lixo afetivo? Tudo aquilo que fizeram com a gente de errado ao longo da nossa vida são os nossos traumas, são as nossas rejeições, são as nossas carências. Tudo isso vai ficando alojado dentro de nós e que, se a gente não administra com responsabilidade cristã, isso se torna tóxico para nós e para quem se aproxima de nós. E é por isso que eu sempre digo que eu não tenho o direito de julgar sobre o outro os meus lixos. Não tenho. O outro não merece o meu lixo afetivo. O outro não merece aquilo que é de pior em mim. Não diga as coisas com pressa. Mais vale um silêncio certo que uma palavra errada. E nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Vamos fazer esse compromisso com Deus. Vamos aprender alguma coisa. Vamos fazer um curso esse ano. Vamos nos comprometer a superar um pouco a nossa mediocridade. Vamos ousar romper todas as estruturas que estão nos escravizando, que estão nos mantendo na mesmice. Ouse investigar dentro de você quais são as realidades que precisam ser cultivadas da mesma maneira como o semeador cultiva, colocando num terreno fértil a semente que precisa nascer. Olhe para você, descubra o que em você hoje precisa ser cultivado de verdade, para que você possa ter a satisfação de saber que você está no caminho certo. Porque eu posso ter uma vida melhor à medida em que eu reflito mais a vida que eu vivo. Uma vida é mais qualificada à medida em que nós refletimos o que vivemos. Por isso que nós não podemos admitir um cristianismo sem reflexão, sem crítica, sem autocrítica. O cristão que não se critica, que não passa no crivo diário do Evangelho, hoje eu fui cristão no meu jeito de ser, hoje eu fui cristão no meu jeito de pensar, fui cristão na maneira como eu tratei aquela pessoa, ou eu fui movido pelo meu lixo. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Como é que eu vou viver a dinâmica dessa palavra que me semeia para me fazer bem, se eu não tiver disposição de cultivá-la? Essa semente vai ficar caída num terreno infértil. Com a vida que a gente leva, com essa correria que a gente leva, nós não temos tempo muitas vezes de ler um livro. A gente não abre na nossa vida o espaço para uma leitura que a gente sabe que vai nos edificar. Como é que nós estamos buscando o que realmente, como é que nós estamos cuidando do que realmente pode semear a nossa vida de coisas boas? Como é que nós estamos articulando as realidades que poderão favorecer o nosso crescimento? Se a gente cultiva essa palavra, nós estamos dando a ela o favorecimento de um terreno sólido, de um terreno fértil. Eu estou permitindo que essa palavra provoque um efeito em mim.
O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Por isso o seguimento acontecia com tanta intensidade. Hoje, Deus está me falando isso. Então eu faço essa leitura. E eu não quero que isso que Deus está me dizendo me prive de ter o meu comportamento transformado. Então, eu vou tomar mais consciência do meu lixo afetivo. Eu não vou permitir que esse lixo afetivo venha adoecer quem está do meu lado. Porque um doente emocional adoece outros. Basta a gente permitir. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer. E ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Então, minha gente, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bonito, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bravo também, que a gente sabe que vai ter uma ressonância na nossa vida, cultive. Não seja superficial, não. Hoje o mundo é cada vez mais superficial, viu? A gente não tem nem tempo, muitas vezes, de prestar atenção no que Deus está dizendo, pelo tanto que nós somos fúteis. A gente estava conversando isso ontem com algumas amigas que estão vivendo também um processo de busca espiritual, e a gente falava de como é difícil a gente solicitar, até no encontro religioso, a quietude das pessoas. Dá um intervalo de uma palestra, todo mundo corre com o celular. Porque é impressionante, minha gente, como o nosso jeito de viver não tem permitido a gente demorar nas realidades que realmente podem nos edificar. Então eu escuto um conselho, uma pessoa que me ama chega, me diz uma palavra, eu não dou nem tempo daquela palavra no meu coração, eu já estou abrindo meu Facebook para ver quem mandou mensagem para mim, ou eu estou abrindo o meu WhatsApp para ver quem acabou de falar. A gente precisa começar a mudar o conceito de importante para nós. Nós falamos demais, nós escrevemos demais, e a gente rumina de menos. Nós somos muito rápidos em escrever, somos muito rápidos em dizer, estamos tão devagar para ouvir. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade única que vocês me concederam através deste programa. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.